garoto. Obrigado, Cleide. Obrigado, Blanca, pela oração. A minha esposa, ela nasceu na Itália, né? Ela fala italiano, mas não me ensina nada. Mas quase que percebi tudo da oração, né? O Espírito Santo é bom. Amém. Louvado seja Deus. Gente, vamos continuar aqui no nosso estudo. A semana passada a gente fez aqui a introdução do capítulo 7 do Apocalipse, onde vai falar dos 144 mil, esse número. Estudamos um pouquinho os primeiros versos na semana passada e vimos que chegamos a essa conclusão, né? Que não pode ser do povo de Israel, porque Apocalipse fala que é da tribo de Israel. Então, não é esse Israel literal, não é Israel literal das 12 tribos. Mas vimos aqui alguns textos de que toda a gente que se coloca, que aceita Jesus, pode fazer parte dos 144 mil. Então, esse número ele é um número simbólico, pelo fato de que não podem ser só homens, né? Deus escolheu toda a gente, escolheu também as mulheres. Aliás, eu falei semana passada que Jesus, quando esteve na Terra, muito contrário dessa doutrina aí dos líderes judeus de excluir as mulheres, Jesus incluiu elas. E tínhamos, né, mulheres discípulas e temos até hoje. Então, as mulheres, Jesus deu muito ênfase a elas e foram as primeiras a ver a ressurreição de Jesus, né? As mulheres, primeiras a chegar ali. Então, os 144 mil não podem ser só homens, porque a Bíblia fala, né, eu vi semana passada, que eles eram castrados, ou seja, não podem ser mulheres. E então, é lógico que esse número ele é simbólico, é um número simbólico, e se você quiser seguir a Jesus, a Bíblia diz que você é filho ou filha de Abraão e também herdeiro da mesma promessa. Então, quando nós seguimos a Cristo, automaticamente fazemos parte das 12 tribos de Israel, né, que vai entrar naquela santa cidade gloriosa. Gente, eu estou tão desejoso que vocês nem imaginam, quando nós chegamos no capítulo 21 e 22. Eu espero que Deus nos ajude para que a gente chegue lá. Eu já estou um pouquinho avançado com um outro grupo que estamos a estudar, mas o capítulo 21 e 22, quando vocês verem a descrição daquela cidade, não vai ter como você pensar mais no pecado. E você vai dizer assim, não, eu não posso perder esse lugar. Eu quero viver lá. Eu quero morar lá. Porque a descrição que a Bíblia faz de como é a cidade, da maneira que Deus arquitetou aquela cidade, gente, é coisa do céu mesmo. Porque a Bíblia fala que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Ninguém, ele jamais subiu ao pensamento aquilo que Deus está a preparar para nós. É um lugar realmente fabuloso. Portanto, é isso. Então, não podem ser o número literal, esses 144 mil aí, precisa ser um número simbólico, por causa de alguns itens que a gente vê aqui na Bíblia, né? A exclusão das mulheres e eles serem castos, né? E mais algumas séries de símbolos que a gente já viu. Agora, tínhamos ficado na pergunta 7. E eu vou partilhar aqui com vocês o ecrã para a gente continuar aqui, para finalizarmos os últimos versos aqui do Apocalipse 7. Apocalipse 7, como eu falei várias vezes, ele surge pelo fato de uma pergunta que é feita, né, no sexto selo. Como vocês sabem, o sétimo selo não foi aberto no capítulo 7. Pela ordem, devia ter sido, né? Devia ser aberto no capítulo 7. Mas não. João pula o capítulo 7 e abre o selo no capítulo 8, verso 1. Né? Lá diz que quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Então, pulou-se um capítulo. Por quê? Tudo na Bíblia tem um propósito, né? Tudo na Bíblia, quando você exige do texto, né, a exigese, essa ciência que exige da Bíblia uma resposta, você pergunta à Bíblia e ela responde. Mas por que o sétimo selo foi aberto no capítulo 8? Por que não foi aberto no capítulo 7? No capítulo 7 está a explicar o capítulo 6. Quem vai ficar em pé? Então, quem vai ficar em pé para presenciar a volta de Jesus, essas pessoas têm que estar vivas, gente. Então, são os 144 mil. Então, é isso. Então, dos símbolos que já vimos até o verso, eu penso que até o verso 9, eles não podem ser número literal, é um número simbólico, né? Essas 12 tribos de Israel aí é simbólico. Agora, a pergunta 7
A gente vai continuar aqui no nosso estudo. Essa é 6, deixa eu pular. Já temos visto aqui, aliás, até o verso 12, né? E temos visto aqui que, após os 144 mil, João vê uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E essa multidão, ela estavam diante do trono, né? E tinham vestiduras brancas, com palma nas suas mãos. Já temos visto esses símbolos todos que simbolizam pessoas que foram salvas e já estavam já no céu, ok, com vestiduras brancas, né? O que indica que eles foram vitoriosos e tinham palmas nas mãos, porque isso simboliza um agradecimento, né? Aqueles que lhes salvou. Quem que lhes salvou? Por que essa grande multidão está no céu? Porque alguém lhes salvou, né? E eles foram salvos pelo sangue do nosso Redentor, sangue de Jesus. Já temos visto, eu estou fazendo uma recapitulação, porque já vimos esses versos semana passada. Clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, aqui a glória é dada a Deus, o Pai, e ao Cordeiro, né, que é o Senhor Jesus. A eles pertence a salvação. Então, eles estão felizes e glorificam o nome de Deus ali no céu. E o verso seguinte ia falar, né? Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Então, aqui nós vimos, vou recapitular novamente, que aqui acontece o contrário que aconteceu no capítulo 4 e 5, quando nós estudamos sobre o trono de Deus. O trono de Deus, a gente já viu semana passada que, imaginemos que é aqui o trono de Deus, à volta está 24 anciãos, temos os 4 seres viventes de frente para o trono, que são querubins, né? À volta disso, ainda temos os anjos à volta. Só que agora, o que está acontecendo, gente? Nós estamos a ver a grande multidão, depois passa da grande multidão, temos os anciãos, temos os 4 seres viventes, e todos começam a adorar a Deus. É aquilo que eu falei de liturgia, né? Na nossa igreja nós temos liturgia. Hoje a nossa liturgia na nossa igreja foi extensa, porque nós tivemos apresentação de criança, tivemos dedicação, né, dos diáconos. Nossa, olha, foi um dia cheio. Então, tudo isso é liturgia, onde há momento para todos. Só que vai haver um momento, que eu falei semana passada, que toda a gente vai fazer o quê? Vai louvar, vai adorar a Deus. E é o mesmo que está acontecendo no céu. O mesmo que aconteceu no capítulo 4 e 5 está acontecendo aqui no capítulo 7. Só que a ordem foi invertida. Porque no capítulo 4 e 5, a liturgia começa com os 4 seres viventes. Depois vai para os anciãos. Depois vai para os anjos que estão à volta. Só que aqui no capítulo 7 é invertido. Começa com quem? Com a multidão dos salvos. Depois da multidão dos salvos, passa para os anjos. Depois dos anjos, vem para os anciãos e termina com os 4 seres viventes. Mas é a mesma liturgia, só que inverteu aqui a situação. Depois continuamos, né? E todos eles agora juntos, né? Dizendo amém, louvor e glória e sabedoria, e as ações de graças, e honra e poder, e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, todos eles agora com uma só voz, louvando a Deus. E as mesmas palavras que é usado lá no Apocalipse capítulo 5, que havíamos estudado, o trono de Deus se repete aqui também, novamente, né? Eu até pus aqui o texto para nós vermos que o texto do Apocalipse 5 diz a mesma coisa que está aqui, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, 1, riqueza, 2, sabedoria, 3, força, 4, honra, 5, glória, 6 e louvor, 7. Mais uma vez aí, 7, né? O número 7. Deus gosta desse ciclo aí, porque é realmente perfeição, né? As palavras de expressão de louvor a Deus vindo da boca dos adoradores. O mesmo que aconteceu no capítulo 5 está acontecendo aqui no capítulo 7. Agora, vamos para os últimos 4 versos aqui do Apocalipse, capítulo 7, que diz assim: o que um dos anciãos perguntou a João, ou seja, depois dessa adoração, vai agora vir um dos anciãos, né, que são 24, aqui rodeado o trono, e um deles vão levantar e vai perguntar alguma coisa a João. Então, eu vou pedir que um de vocês, quem vai ser a nossa leitora oficial de hoje, que leia aí 4 versos para nós, a partir do verso 13 ao 17. Ok. Leio eu, por favor.
Amém. Diz assim: um dos anciões tomou a palavra, dizendo: Este que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondeu-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem guardou algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Obrigado, Cleide, por esses 4 últimos versos. Gente, vamos aqui debruçar nesses 4 últimos versos. Então, um dos anciãos se levanta e toma a palavra. Gente, vocês estão a acompanhar a liturgia que está acontecendo aí? Eles estavam a louvar, só que agora, quem vai pegar no microfone agora, quem é? É um dos anciãos, um dos 24. Ele pega o microfone agora. E ele vai perguntar para João: João, mas quem são esses que têm vestiduras brancas? Ele pergunta para João. E João vai dizer assim: meu senhor, eu não sei, mas tu sabes, percebe? Então, está aqui acontecendo alguma coisa que esse ancião vai perguntar para João: quem são esses de vestiduras brancas? Agora, o ancião pergunta a João, João diz assim: não, tu sabes. E o ancião diz: são os que vêm de grande tribulação. Então, o ancião, é lógico que o ancião sabia, e ele fala para João: João, esses aqui de vestiduras brancas, e esses aqui que começaram essa liturgia aí, louvando a Deus, batendo palma, eles vieram da grande tribulação. Agora, eu pergunto para você: quem vem da grande tribulação, ela precisa estar viva ou ela é, é, morre? Maioritariamente, os 144 mil, eles são pessoas que vão ficar vivas. Vivos. Percebe? 144 mil, nos últimos tempos nós estamos a viver, esse número simbólico são pessoas que vão ficar vivas, munidos do Espírito Santo para pregar a mensagem, e eles vão ficar vivos e não vão morrer. A gente já vai explicar. Olha que Jesus fala, quando ele fala ali no Sermão do Monte, né, profeticamente, que liga também com esse texto, Jesus fala assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação. Que tempo que Jesus falou ali? É o tempo do fim. Né? No fim do fim do fim, quando as coisas estão para se cumprirem, vai haver uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Sabe, gente? Vai haver um tempo que nós vamos ser atribulados. Só que vamos entender melhor isso que Jesus quis dizer com essa tribulação, porque realmente todos nós passamos por tribulação. Dia a dia a gente passa, mas Jesus está a mencionar aqui uma tribulação que jamais ninguém enfrentou essa tribulação. Vai ser muito grande. E essa multidão, eles vieram dessa grande tribulação. Agora, se eles vieram da grande tribulação, significa o quê? Que essas pessoas passaram por lutas e venceram. Por isso é que eles estão lá no céu com vestiduras brancas, porque eles passaram por lutas e venceram essa luta. Sabe, gente? Parece dar essa impressão, e eu tenho quase a certeza, que a grande tribulação e os 144 mil são os mesmos grupos de pessoas. Só que, inicialmente, aqui a Bíblia dá a descrição deles, mas depois mostra eles no céu, vencidos já foram vencedores. Aqui, nesses últimos versos, eles já passaram por essa grande tribulação. Então, os 144 mil e a grande multidão é o mesmo número, é a mesma pessoa que passou por essa situação e venceu. Só que a diferença é essa, que inicialmente é nos mostrado a descrição deles, só que a partir dos versos 13 em diante, eles estão no céu e já foram vencedores. Cleide. Edu, eu posso dizer então para meus irmãos que, assim como Moisés subiu para descansar, Deus mostrou toda a história para Moisés, né? Na visão, ele
viu do início ao final. Então, está sendo mostrado a João também, mostrando eu, você, nós, os 144 mil, aqueles que estarão vivos, passarão Amém. pela tribulação. Então, é isso? Eu entendi direito? É É uma isso visão aí. profética, mas das pessoas que estarão, que passarão Isso. por aquele, como fez com Moisés. Então, estava mostrando Exatamente. para eles. Ok, É obrigada. isso mesmo. É isso mesmo, Cleide. Amém. E então, esse número ele é simbólico. Por isso é que aqui apresenta uma grande multidão. Porque, gente, imagina comigo, apenas 144 mil pessoas vão pregar o evangelho em todo o mundo e em toda parte. É lógico que não. Ele só pode ser um número simbólico, percebe? Só que agora a gente está vendo o verdadeiro número. É uma grande multidão é que passa. Os 144 mil somente é um simbolismo para mostrar-nos, né, como a Cleide falou, né, aquilo mais lá na frente. Realmente, eles passaram por uma grande tribulação e venceram, e venceram. Há mais a Bíblia, né, ela fala de um tempo de angústia. Aliás, Jesus falou, né, qual nunca houve. O texto que Jesus se referiu lá de Mateus 24, é o mesmo que Daniel fala, em Daniel 12, verso 1. Um tempo que se levantará de angústia, qual nunca houve. Mas Jesus fala-nos lá em Daniel que naquele tempo, o que vai acontecer? Vai se levantar o Miguel. Aliás, eu não coloquei esse texto aí, mas vamos abrir nele, por favor. Bora lá para o livro de Daniel, capítulo 12. Ele não está aí no ecrã, mas agora o Espírito falou assim, vai lá buscar esse texto para tentar conectar ele. E se você abriu, se for mais rápido, pode ler para nós, por favor. Capítulo 12, verso 1. Talvez você não foi mais rápido, eu fui mais. Diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Você percebe que são as mesmas palavras que Jesus falou? Um tempo de angústia, qual nunca houve. Mas sabe qual é que é a solução para esse tempo de angústia? É que se vai levantar Miguel. Miguel vai se levantar. E é Miguel que vai dar a vitória ao povo de Deus. Como que a gente entende isso aqui dentro da profecia? Quando vamos para o livro de Jeremias, capítulo 30, verso 7, esse tempo de angústia, ele fica mais bem claro para nós. Porque Jeremias, inspirado por Espírito Santo, nos diz assim: ah, que grande é aquele dia! E não há outro semelhante. As mesmas palavras que Jesus falou. Não vai haver igual. Aliás, o tempo que nunca houve antes. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Agora, eu pergunto para você, no tempo do profeta Jeremias, Jacó ainda estava vivo ou não? O que é que vocês acham? Não, Jacó já havia morrido. Então, como é que o profeta aqui fala que é tempo de angústia para Jacó se ele já havia morrido? Sabe, gente? O Jacó ali, ele, por outras palavras, se refere a nós. Nós somos o Jacó do dia de hoje, ok? Então, quem vai passar por essa aflição somos nós, são os vivos que vão passar por essa aflição. Então, o profeta Jeremias compara o tempo de angústia como o dia em que Jacó, o que ele faz? Quando ele chega ali para vir se encontrar com seu irmão, ele manda presentes, o irmão dele manda um recado dizendo assim, olha, diz para ele que eu estou a vir atrás dele com 400 homens. Ou seja, Esaú queria fazer o quê? Queria matar Jacó. Esse é o tempo de angústia. E Jacó não sabia se ele tinha... Deus havia lhe perdoado os seus pecados e, de repente, ele vê que alguém ataca ele onde ele estava e ele começa a lutar com aquela pessoa. E no final dessa luta que ele percebe que ele lutou com Deus. Então, o tempo de angústia que Jesus falou que vamos passar, qual nunca houve, é esse que Jacó passou. O que vai significar dizer que quando o decreto dominical for pregado, né, quando esse decreto sair, que as escolhas já estão feitas, ok? Já sabemos aqueles que foram selados para Deus e aqueles que foram tomado pela besta, né? Com o número da besta. Eu não gosto de dizer selado pela besta, né? Porque eu gosto mais de usar o selo para Deus e a marca para a besta, porque o texto fala que é a marca da besta e o selo de Deus. Então, aqueles que levarem a marca da besta vão estar marcados ou selados, vamos dizer assim, para a besta. E aqueles que vão estar selados para Deus são os 144 mil. Eles vão estar selados.
Só que eles não serão esse número simbólico que a gente viu aqui. Vai ser o quê? Uma multidão de gente. E quando houver essa separação, gente, ninguém mais vai morrer. Ninguém mais vai morrer. Então, mas aqueles que estão selados para Deus vão passar por essa aflição, essa angústia. Por quê, gente? Porque vai sair um decreto chamado decreto de morte. O mesmo decreto que Esaú mandou fazer o quê? Que seus mensageiros enviassem para Jacó. Ah, é? Jacó quer encontrar comigo? Diz para ele que eu estou aí atrás dele com 400 homens. Percebe? Então, é essa angústia que nós vamos passar. E nós vamos passar esse tempo com Deus, em oração. Por isso é que lá no Apocalipse, havemos de lá chegar, no capítulo 22, verso 11, fala quem está salvo, vai se santificar mais. E quem está perdido, vai estar perdido e vai se sujar mais ainda. Então, é esse tempo de angústia que aqueles que ficarem vivos vão passar por eles. A grande tribulação que Jacó enfrentou, ele não morreu. Percebe que Jacó não morreu? Mas ele foi vencedor ao lado de quem? Ao lado de Deus. Jacó lutou com Deus. Percebe? Ao lado de Deus, Jacó conseguiu a sua vitória. Então, o texto continua dizendo assim, razão porque se acham diante do trono de Deus. Por que eles se acham diante do trono de Deus? Porque eles venceram. E por serem vencedores, eles vão fazer o quê? Servir agora. Servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Gente, Jesus chegou ao trono de Deus por sua própria dignidade, porque ele venceu o pecado, ele venceu a morte, e ele se tornou o quê? O justo. O justo dos homens, percebe? Porque não houve um homem que chegasse ao ponto que Jesus chegou, mas porque ele não pecou, porque ele venceu a morte, então ele é justo da parte dos homens, o Deus que se fez homem. Então, esses vencedores chegam ao trono pelo sangue de Jesus. É esse sangue que nos dá vitória. A dignidade do homem não vem de si mesmo, mas vem pela justiça do sacrifício perfeito e eficaz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que nos dá vitória. Então, os 144 mil, ou melhor, a grande multidão, né, que é o mesmo número, que está lá no céu, com palmas nas mãos, eles venceram por causa de Jesus, por causa do sangue do Cordeiro, né, a justiça de Cristo. É por isso que eles estão lá, assentados de dia e de noite, né, louvando a Deus. E continuando aqui, o texto vai dizer que jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Olha, gente, fome e sede. Então, se aqui fala que eles jamais terão fome e sede, então quer dizer que eles passaram por fome e sede. Passaram por dificuldade. Repara, gente, a nossa última morada não será na casa onde você está, sabia disso? É verdade. A nossa última morada, o profeta Isaías, usado pelo Espírito, já disse onde é que vai ser a nossa última morada. Olha o que é que o profeta fala. O profeta diz assim, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Sabe, gente, os 144 mil, a grande multidão, é a mesma pessoa. Eles passaram por necessidade, passaram fome e sede. Mas uma coisa é certa. Há uma coisa certa que Deus sempre garante. O pão e a água nós vamos ter. Deus não vai prometer dar você caviar, não vai prometer dar você picanha, isso esquece. Mas pão e água você vai ter. Pão e água é garantido. Deus vai garantir. Sabe, gente, quando saiu o decreto dominical, que as águas foram divididas, né? Os lados da besta para um lado e os lados fiéis a Deus do outro lado, aqueles que estão selados para Deus, que guardam o sábado, né? Obedecem o mandamento de Deus, eles vão ser perseguidos, aqueles que obedecem o mandamento de Deus. E as últimas fortalezas, a última morada do povo de Deus será nas rochas. A gente vai se esconder. A gente vai subir o alto desse monte. E eles vão ficar quase a nos pegar, porque vai sair uma lei, a gente vai estudar isso em Apocalipse 13, vai sair uma lei, que é um decreto de morte, para que toda a gente que tem o selo de Deus, que adoram no sábado, precisam morrer. E eles vão subir, vão querer subir naquele monte para nos perseguir, para nos matar.
é nessa parte que entra o Daniel capítulo 12, que fala: se levantará Miguel. É nesse momento que Jesus vai aparecer nas nuvens do céu para nos pegar e para nos levar. Portanto, ninguém vai morrer. Só que se nós chegarmos lá, nós não vamos ter essa certeza que os nossos pecados foram perdoados. Por isso é que o Apocalipse 22:11 fala assim: quem é santo vai continuar a santificar-se mais. Naquele momento, você não vai pensar em um minuto da tua vida querer pecar. Você vai querer se santificar mais, você vai orar a Deus: poxa, Senhor, me perdoe por aquele pecado que eu cometi. Senhor, será que o meu nome está escrito no livro da vida? Você vai orar a Deus como Jacó, porque Jacó não tinha certeza da sua salvação, ele não tinha certeza se Esaú o perdoaria ou não. Mas Esaú disse assim: eu vou atrás de você, com 400 homens, se prepare. Só que Jacó, nessa luta com Deus, ele teve a sua vitória. Quando findou o raiar, quando raiou o dia, o anjo falou assim para Jacó, na pessoa de Deus, né? São teofanias de Deus, né? O anjo falou assim: olha, eu preciso ir, deixa-me ir. Jacó falou: não, você não vai, eu não vou deixar você ir, enquanto você não me abençoar. Essa é a luta que nós vamos passar com Deus nos últimos momentos aqui da história dessa terra. A gente vai passar a mesma luta. Deus me abençoa, a gente vai lutar assim como Jacó lutou. Mas sabe uma coisa, gente? Quando Jacó saiu da presença de Deus, ele já não ficou mais preocupado. Ele ignorou Esaú. E a história terminou de uma maneira boa, né? Porque a Bíblia não dá esse detalhe, mas o Espírito de Profecia diz que, enquanto Jacó lutava, Deus enviou anjos e o Espírito de Deus tocou em Esaú e ele não fez mal a seu irmão. E então Jacó estava livre, ele estava tranquilo da vida, porque ele teve essa certeza nessa luta que ele teve com Deus. Mas é lógico que com os últimos cristãos desse mundo, nós vamos lutar com Deus como Jacó, só que nós não vamos mais abraçar aqueles que vieram nos perseguir, porque nesse momento aparece Jesus. E a Bíblia fala que aqueles que não tiveram Jesus no coração, o que é que vai acontecer com eles? Quando Jesus aparece, eles vão querer se esconder. Primeiro era nós que estávamos escondidos nas cavernas, né? Porque aqui Isaías fala: a gente vai as rochas, né, será o nosso refúgio. Mas quando Jesus voltar, quem vai querer se esconder nas rochas agora é quem? É aqueles que andavam a nos perseguir. Percebe? Então, essa parte aqui da profecia, gente, realmente Deus vai nos socorrer. Nós não vamos ter medo, não precisamos temer, porque pão e água vai ser nos garantido. Então, aqui quando diz que eles nunca mais terão fome, porque eles passaram por necessidade, passaram por essa luta, passaram por fome, mas eles foram vitoriosos. E mais um texto, né? João, capítulo 4, verso 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa passagem da mulher samaritana, né? Quando encontra com Jesus, Jesus diz isso para ela: eu quero dar a você uma água que, se você beber dela, nunca mais vai ter sede. Gente, eu costumo dizer isso. É melhor ter pouco com Deus do que ter muito sem Ele. É melhor ter pouco com Deus do que ter fartura e não tendo Ele. O que adianta você ter fartura e não ter Deus? Então, pão e água, ele vai ser garantido. Vai ser garantido. Portanto, Deus quer nos dar essa água que vai vai jorrar para a vida. E o texto nos diz que o sol, né, não vão causar danos a ele. Quando estudaremos aqui as pragas, né, Apocalipse capítulo 16, lá a quarta praga que vai cair sobre a humanidade, ela vai afetar o sol. E quando essa praga afetar o sol, vai queimar os homens. A Bíblia fala que os homens vão se queimar. Às vezes, aqui na Europa, né, como vocês sabem, aqui na Europa faz muito frio. Mas também quando chega no verão, faz muito calor, gente. Ultimamente, aí nas nossas viagens, era para nós irmos para a Itália, mas não fomos. Mas Itália, Portugal, Espanha, são os países aqui da Europa, França, que faz muito, muito calor, gente. É muito calor. E às vezes, por exemplo, Cleide, eu não conseguiria estar na Itália sem ter um ar-condicionado, porque é muito calor, gente. E às vezes a gente reclama. Imagina
quando o sol queimar as pessoas na quarta praga, o que, que vai ser, gente? O que, que vai ser? As pessoas vão procurar algum meio para poder se defender, mas eles não vão conseguir. Mas aqui, Deus já diz assim, olha, a praga alguma, né, vai cair sobre eles. O sol não vai lhes queimar, percebe? Então, os dias em que nós estamos a viver, quando as pragas começarem a cair, uma das pragas, é a quarta, ela vai atingir o solo. E os 144 mil não vão sofrer. Não vão sofrer por essa praga. Percebe? E os justos, né, todos aqueles que fazem parte dessa grande multidão, dos 144 mil, eles vão estar protegidos. Né? E esse é o motivo porque eles agora se encontram diante do trono de Deus. Percebe? E então, essa praga não caiu sobre eles, não caiu. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é uma promessa que vai se repetir aqui no livro do Apocalipse. O Cordeiro cuidará deles para sempre. O enxugar dos olhos é o cuidado de Deus. No fim de tudo, na nova terra, Deus, quando ele recriar o nosso planeta, como você sabe, o nosso planeta ele vai ser recriado, ou seja, Deus vai pegar no que já existe e vai haver uma transformação. Deus não vai, acabar com o planeta, com fogo a 100% e criar um novo. Não, é o mesmo planeta. É a mesma Terra que nós temos agora. Ela vai ser recriada. Vai passar por um processo de transformação, mas é a mesma Terra. E nesse momento, gente, é que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima desse povo. Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. E não vai ter mais choro, não vai ter mais pessoas que choram pelos seus entes queridos. Mas esse momento da história aqui já nos está a dizer que é no momento na nova terra. É no momento da nova terra, quando herdamos a nova terra. É aí que todas as lágrimas serão enxugadas. Porque imagina você, gente, assim, é um momento que eu ainda estou a debruçar para encontrar respaldo bíblico, mas a minha imaginação, gente, é que lá no céu, nós ainda podemos chorar lá no céu, sabe? Sabe por que nós podemos ainda chorar lá no céu? Porque nesse momento do céu, ainda, nós vamos ter lembranças de algumas coisas. Só na nova terra é que Deus vai fazer tudo novo. A partir daquele momento é que nós não vamos lembrar mais do pecado. Mas ainda no céu podemos ter lembranças. Sabe por quê? Quando você chegar lá no céu e entrar nos computadores lá no céu e digitar assim, olha, eu não estou a ver aqui o fulano tal. Deixa me ver por que ele não se salvou. E você vai lá nos computadores do céu e digita ali, olha, fulano de tal. E lá vai aparecer o registro daquele fulano, o porquê que ele não está lá no céu. Por isso é que a Bíblia fala que os livros estão a ser o quê? Registrados. Tudo que a gente faz aqui, gente, está a ser registrado no céu. Quando você não perdoa, quando você guarda uma mágoa, os anjos estão a registrar tudo lá no céu. Tudo está a ser registrado. E se um dia você vier a se perder, o teu registro vai continuar estando lá no céu. Por isso é tão importante quando a gente pede perdão a Deus. Percebe? O pecado que eu cometi ontem, falei mal com a minha esposa, ficou registrado lá no céu. Se eu não for pedir perdão a Deus, esse pecado vai continuar lá. E se eu não aparecer no céu, um dia, a Cleide vai lá e diz assim, mas cadê o Eduardo que andava aqui a pregar para nós e tal? A Cleide vai lá, digita no computador do céu, e Eduardo tal. Vai aparecer o registro, olha, Eduardo, ele não arrependeu, Eduardo falou mal com a sua esposa, bateu nos filhos, Eduardo foi um adúltero, não guardou o sábado, é isso. Vai aparecer todos os registros. E imagina, se você ama alguém, você ama uma pessoa, você ficaria feliz vendo que aquela pessoa não está lá no céu? É lógico. Eu creio que lá no céu vai haver lágrimas ainda, vai haver choro. A gente vai ficar triste. Mas, quando chegarmos na nova terra, a Bíblia fala que Deus vai enxugar de nós toda lágrima. É nesse momento que vai se cumprir lá o texto de Isaías, capítulo 66, né? Que eu não coloquei aí também, mas ainda estamos dentro do tempo. Bora lá ver esse texto aí. Isaías, capítulo... na verdade é 65. Abre lá comigo. 65. E vemos aqui alguns versos, né? Aqui fala no momento em que nós havemos de herdar a nova terra. Havemos de herdar a nova terra. Em primeiro lugar, o verso de número... Deixa-me aqui ver.
Vamos ler o verso 17. O verso 17 diz assim: Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Você percebe? Você no céu ainda vai ter memória das coisas. Ainda pode sentir tristeza. Se você não encontrar aquele amado que você tanto deseja estar lá no céu, você vai sentir tristeza lá no céu, mas essas lágrimas elas serão enxugadas quando nós herdamos a nova terra. Que Deus fala para Isaías, não haverá lembrança das coisas passadas. É nesse momento que Deus vai apagar de nós todo o símbolo que representa o pecado. Por isso é que nós estudamos nessa semana, na lição da escola sabatina, que não há mais santuário. João não viu mais santuário no céu. Sabe por que João não viu santuário no céu, gente? Porque o santuário nos lembra o quê? Nos lembra o pecado. Porque é no santuário onde o pecador aparecia lá no pátio para sacrificar o animal e desse animal trazer o sangue dele para dentro do santuário e contaminar o santuário. Por isso é que na nova terra a gente não vai ter santuário. Não vamos ter o santuário, porque isso nos lembra o pecado. Então, nós vamos estar com Deus por toda a eternidade. Toda a eternidade. E é nesse momento que ele fala assim, olha, Cleide, não chore mais. Ele fala assim, Gracinha, não chore mais, não chore. Rita, não chores mais. Blanca, acabou o choro. Deus vai limpar de nós cada lágrima. E vamos viver e não vamos ter mais lembrança das coisas passadas. E uma coisa que Deus quer acabar com ele, gente, ainda bem que Jesus deixou isso bem claro. Deus não quer acabar com o homem. O intento de Deus é acabar com o pecado. É o pecado. O fogo, ele foi preparado para diabo e seus anjos. Mas aquele que foi encontrado com o pecado vai ter que ser eliminado. Porque o pecado na nova terra não haverá. Não haverá o pecado. Percebe? É isso que Deus quer acabar, com o pecado. Que Deus ele nos abençoe. E o último verso, para nós nessa noite, diz assim, achegai-vos, né? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificais as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Gente, esse é o momento. Não deixe o que você tem para pedir perdão a Deus hoje e tornar a tua alma interior, né, pura e santa, porque se você tiver que deixar essa terra nessa noite, você vai estar limpo, vai estar selado. Porque a partir do momento que a gente morre, já estamos selados. Ou selado para a morte eterna, ou selado para a vida eterna. Por isso o Tiago fala assim, olha, se acheguem a Deus, gente. Cheguem a Deus, purifica as vossas mãos, vocês que são pecadores. Vocês que são de ânimo dobre, limpa o vosso coração. É nesse momento que a gente precisa sempre entregar a Deus e pedir a Ele, né, Senhor, me limpa, me purifica. Eu não posso perder esse lugar. Eu não posso deixar de fazer parte dessa grande multidão, né? Que Deus nos ajude, gente, para que a gente realmente entenda como Deus é bom. E no próximo estudo vamos agora começar, né? Na verdade, continuar com o toque das trombetas, né? Vamos estudar as 7 trombetas do Apocalipse. Temos aqui uma mão. Quem levantou a mão? Desistiu? É a sua, Edu. Oi! É a Pode... sua mãozinha. É a Ah, sua era a minha mãozinha. mão? Nossa, opa, tá bom. Então, gente, não vamos deixar de estudar a profecia, porque Salomão disse, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Esse aqui nos ajuda a estar em pé. Por isso, próxima semana, vamos continuar aqui no Apocalipse, estudando as 7 trombetas. O que significa isso? Trombetas na Bíblia. Por que existem trombetas? A gente vai entender no próximo sábado, estudando aqui as 7 trombetas do Apocalipse. Amém. Obrigado por esse momento, gente. Edu, pode orar por nós, por favor? Pode apresentar essa família ao nosso Deus e concluímos aqui a sua parte? Amém. Vamos orar ao nosso Pai. Oremos então ao nosso Deus. Querido Deus, querido Pai, como é tão bom, Senhor, nós tiramos o tempo, daquele tempo que Tu nos deste, para a gente estar um pouquinho com o Senhor, para aprender do Senhor. É tão bom quando a gente estuda as profecias, os eventos finais que hão de acontecer. Nos ajude, Pai, se é do Teu querer, para nós fazermos parte dessa multidão, parte dos 144 mil, aqueles que vão ficar em pé para pregar a Tua mensagem.
nos capacite, Senhor. Não nos deixe perder esse céu que Jesus foi preparar para nós. Nos salva para ter o reino. Todos que estão aqui nessa sala, nessa noite, que o Senhor possa, a cada dia, meu Pai, acrescentar. Que a cada dia, cada um de nós aqui, possamos subir cada degrau dessa escada da santidade. Porque o último degrau havemos de subir quando Jesus regressar. Nos ajude a estar lá. Muito obrigado por tudo. Fique conosco, continue com a programação aqui da Sala Emanuel. Abençoe aqueles que não puderam estar aqui. Tudo nós te pedimos nos méritos de Cristo Jesus, aquele que pode todas as coisas. Oramos no nome dele. Amém.